Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ótimo, espero que sim. Bom, estou aqui hoje na parte mais arborizada aqui da minha casa, né? E hoje eu me dei conta não, na verdade eu havia percebido já desde sempre, é um dia especial, não somente para mim, mas acredito que para todos os psicólogos da região, do estado, do país, porque hoje é 27 de agosto, é comemorado o dia do psicólogo. Dia da psicologia, o dia em que a nossa profissão foi regulamentada, que a nossa profissão foi então aceita de fato como uma profissão. Então, quando se fala em psicologia, algumas pessoas me perguntam por que eu comecei, por que eu quis ser psicólogo. Eu acho que a pergunta mais correta é porque eu quis me manter psicólogo. Porque hoje, para ser psicólogo, é muito fácil, é muito tranquilo. A princípio, basta apenas ter o curso de psicologia. Mas pensando na psicologia como uma ciência, né, um campo de estudo, um campo de aprofundamentos de conhecimento, oriundos da filosofia, a minha parte, o meu método de trabalho, pelo menos, que é a fenomenologia existencial, a da Science Analysis, que é uma ciência, um método de trabalho relativamente novo e que vem se aprimorando, vem se redescobrindo, vem se reinventando a cada dia que passa, oriundo da clássica, digamos assim, filosofia ocidental, né? Vindo de os mais próximos de nós, Russell, Martin Heidegger, enfim, não vou entrar nesses detalhes mais técnicos, mais teóricos não. Porque a minha ideia é tentar passar um pouquinho hoje do porquê que eu me mantive como psicólogo. Antes de vir aqui para o Rio Grande do Sul, onde eu moro atualmente, nos últimos 21 anos, eu morava em São Paulo, eu sou de São Paulo, e como é de faculdade, a coisa aperta, né, nós temos que nos virar. E eu consegui naquele momento, lá em meados de 1992, 1993, eu consegui uma oportunidade de lecionar, de dar aula. Aula de conteúdos que eu sempre gostei muito, história e geografia. O que me possibilitou, então, me aprofundar um pouco mais em questões que algumas pessoas acham extremamente chatas. Mas eu acredito que, para a nossa sobrevivência, para a nossa existência, é muito importante conhecermos um pouco de história, um pouco de sociologia, muito da filosofia, geografia, enfim. Essas ciências que nos provocam ao pensamento. Então tá. Agora, por que eu coloquei isso? Porque na psicologia eu vejo que é muito importante também conhecermos história. A história dos povos antigos, a história das lutas sociais por direitos, a histórias de sofrimento, como por exemplo o período no Brasil que existia a escravidão. Conhecer um pouquinho do processo de abolição dessa escravatura, o que aconteceu com essa população negra, os pretos da época, como foram tratados, se é que foram tratados, o porquê essa desigualdade social que existe hoje em dia, tá? Conhecer a luta pelo reconhecimento de sua orientação sexual, vamos tratar aí então a questão de gênero, aprofundar um pouco o universo, o mundo, a realidade de pessoas trans, conhecendo um pouco mais desse mundo, conhecendo um pouco mais dessa luta, desse sofrimento, conhecer questões de pessoas em grande vulnerabilidade social, vulnerabilidade alimentar, né? Vulnerabilidade de saúde. Quando uma pessoa numa dada região, precisa ser consultada para fazer um simples exame e não consegue. O que acontece com uma pessoa dessa? O porquê existe isso? Certo? E tantas outras coisas também. Também conhecer questões políticas. Eu vejo que o psicólogo ele tem que estar sempre muito antenado ao que acontece no cenário nacional, político, econômico. Mas por que tudo isso, Alex? Você vai tratar a mente da pessoa. Em primeiro lugar, esse conceito é meio questionável.
Eu não vou tratar a mente da pessoa, tá? Quando uma pessoa me procura precisando, buscando uma ajuda, ela quer ser acolhida. E muitas vezes não quer nem ser tratada de nada. Ela quer apenas um local, um espaço de fala, um espaço de respeito, um espaço em que ela possa se expressar, em que ela possa ser ela mesma, sem julgamentos, sem cobrança, sem pressão. Um espaço onde ela, por alguns momentos, pode ser ela mesma. E como nós podemos, então, acolher uma pessoa de diferentes realidades, de diferentes sofrimentos, diferentes lutas, de uma maneira sem julgamentos, de uma maneira acolhedora, sem cobranças, apenas conhecer um pouco da luta dessas pessoas. Acredito que era Jung que falava que quando nos colocarmos diante de uma pessoa que nos procura, sermos apenas uma outra pessoa, prontas a acolher, prontas a escutar. Porque quando uma pessoa me procura no meu consultório, enfim, buscando ajuda, eu coloco bem claro para essa pessoa que o conhecimento maior da vida dela é dela mesma. E que naquele momento eu estarei me colocando como um companheiro de viagem. Uma viagem nesse caminho da sua própria existência, orientando, fazendo provocações de reflexão da própria vida. E como que eu conseguirei então fazer tudo isso sem ter esse conhecimento mais amplo? Então a psicologia para mim é justamente isso. É a possibilidade de acolher pessoas em vulnerabilidade, em sofrimento, a possibilidade de alguma forma, auxiliá-la nessas dificuldades, nessas dores, nesses sofrimentos, e aprofundar meus conhecimentos gerais, né? Uma questão minha mesmo, então eu faço várias leituras de história, faço estudo de geografia, sociologia, eu acho que é muito importante. Procuro me manter atualizado no atual cenário político, econômico do país, porque tudo isso interfere na nossa vida. E tudo isso também interfere na vida das pessoas que me procuram. É muito difícil hoje, por exemplo, um assunto que está bem forte, sempre foi, uma pessoa vítima de racismo, sem conhecer a luta dessa população, sem conhecer a história do racismo, sem conhecer, por exemplo, o quanto esse povo, essa população preta sofreu e sofre até hoje, essa desigualdade toda, sabe? Pensar nas dificuldades de uma pessoa com algum tipo de deficiência. Fala-se muito hoje da inclusão, mas que inclusão é essa? Né? Que a gente fala, não, meu consultório é inclusivo, a escola é inclusiva, mas será que é mesmo? Nós talvez consigamos falar um pouquinho de inclusão quando nos familiarizarmos ao sofrimento, à dor de uma pessoa que realmente precisa dessa inclusão e que esse local esteja, de fato, preparado para essa inclusão. Crianças no espectro autista, vamos fazer a inclusão delas, mas as pessoas estarão preparadas? Então é essa preparação que eu digo que o psicólogo tem que ter. E essa preparação ela é constante. Não existe, eu acredito pelo menos que não existe um momento que eu vou chegar e falar, estou totalmente preparado, não preciso mais buscar nada porque eu estou pronto para atender qualquer pessoa que me procurar. Eu acho delicado, eu acho complicado. Porque cada pessoa na sua existência ela é única. Cada pessoa tem a sua dor, tem suas dificuldades, tem seu sofrimento. E diante desse posicionamento, dessa existência única, é que eu tenho que estar familiarizado para acolher essa pessoa. Um pouquinho daquilo que eu penso, um pouquinho daquilo de como eu ajo, de como eu procuro me preparar para auxiliar as pessoas que por algum motivo me procuram, e deixar a todos os colegas profissionais da psicologia
os que vieram antes, os que estão vindo depois e os que virão ainda no futuro, o meu muito obrigado. Muito obrigado àqueles aqueles que antes de mim vieram, que eu pude me espelhar, que eu pude tê-los como exemplo, aproveitando do conhecimento por eles adquirido e passados aos demais. Obrigado àqueles que vieram e que virão depois de mim, e porque para esses eu procuro sempre deixar alguma coisa, um conhecimento, uma experiência de vida, um toque, né? Sobre como exercer a nossa profissão de uma maneira honesta, de uma maneira limpa, de uma maneira ética, de uma maneira honrosa. Deixar um pouquinho de mim para aqueles que me procuram. Muito obrigado. Novamente, então, me tornando até um pouco repetitivo, mas um feliz Dia do Psicólogo a todos os colegas. E saibam que quando vocês precisarem buscar ajuda de um psicólogo, busquem aqueles que realmente se preparam para auxiliá-los. Porque faz parte da nossa profissão, faz parte da nossa existência, essa busca por conhecimento e de preparação eterna. Muito obrigado, até nosso próximo vídeo.